nós voltamos aqui com o nosso Jornal da Cultura, hoje recebendo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Antes da gente entrar nas matérias especiais sobre o crack, ministro, tem uma pergunta aqui para o senhor. O que o senhor acha do exame para médicos formados? Eu diria que não funciona avaliarmos só o produto final da faculdade, como, por exemplo, acontece no caso do direito da OAB, que tem o exame, mas tem uma série de faculdades de direito que continuam funcionando e o exame não fecha essas faculdades. O fundamental é fazer a avaliação completa da escola, como o MEC fez, no dia de ontem publicou o resultado fecha final, a escola, se ela não fechou vagas de medicina, abriu outras com qualidade. Hoje, inclusive, nós anunciamos uma nova faculdade de medicina no Santa Marcelina, na zona leste de São Paulo, na região que precisa, mas com qualidade. O Brasil precisa continuar formando médicos com qualidade em regiões que não têm tantas vagas. Só para ter uma ideia, o Rio de Janeiro tem 4 médicos por 1.000 habitantes e o Maranhão tem 0,6 médicos por 1.000 habitantes. Então, nós precisamos desconcentrar a formação e dar qualidade nessa formação. Qualidade na formação, porque de repente o hospital acaba virando um lugar perigoso, né, de você estar. Você não sabe na mão de quem que você vai cair. Um médico mal formado é pior do que não ter médico, né? Um médico mal formado, com baixa qualidade, pode ser mais nocivo. Olha, essa semana o Jornal da Cultura apresenta uma série de reportagens sobre crack. Para aproveitar a presença aqui do ministro da Saúde, em nosso estúdio, vamos rever a mais recente pesquisa que mostra o avanço da droga nas cidades brasileiras e também apresentar depoimentos de dependentes que buscam no lixo o sustento do vício. Cracolândia. Imagens que se repetem no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre. O Brasil é o maior consumidor de crack da América Latina. São mais de 1.200.000 usuários. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, o consumo do crack é um desafio para 90,7% das cidades. O estudo diz ainda que o crack é mais do que uma questão social. Ele traz consequências para outras áreas da sociedade. O setor mais afetado é a saúde, seguido pela segurança. A sujeira se acumula de tal forma que é impossível andar por algumas calçadas da região da Santa Efigênia, no centro de São Paulo. O que para a maioria é lixo, para muita gente é sobrevivência. Já achei celular, já achei dinheiro. O dinheiro que consegue ir revirando o lixo tem destino certo. Sou usuário de droga desde os 14 anos. E onde é que você vende essas coisas aqui que você compra, que você pega aqui? Onde que vende? Pro traficante, velho. O comércio de eletrônicos e informática tradicional na região descarta o material na calçada, junto do lixo orgânico. Essas peças são os capacitores, moeda de troca valiosa na Cracolândia. O material é transformado em cachimbo para fumar a pedra de crack. Isso aqui tem muito valor lá dentro da Cracolândia, tem valor. Até então, vale o quê? 1 trago, 2 tragos, dependendo do tanto que a pessoa tiver, você entendeu? Porque ele chama de fogãozinho, faz um fogãozinho e aí até então a gente fuma. Se a presença do crack em quase todos os municípios do país é alarmante, preocupa também a falta de eficiência no combate a essa droga. O Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, é a porta de entrada do usuário no Sistema Único de Saúde. É o meio para se conseguir tratamento gratuito. Mas 8 em cada 10 cidades brasileiras não têm esse serviço. Alexandro é baiano, mas já morou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e há 2 anos está em São Paulo. Na luta contra as drogas, já ganhou e já perdeu. Parei, voltei a usar novamente, depois parei, depois voltei a usar novamente. Agora eu estou segurando na onda. A rua, as dificuldades e as necessidades estão me ensinando a eu enfrentar as drogas e tentar parar. Ele não se orgulha da vida que leva e tenta se reerguer. Eu pensei que consegui novamente reconquistar minha família, os meus filhos, reconquistar um emprego e novamente pôr a minha vida em ordem, né? Viver do jeito que ela tem que ser vivida. Ministro, o senhor ainda consegue pôr a cabeça no travesseiro e dormir depois de saber que existem vários lugares no país onde pessoas vivem desse jeito? Olha, eu tenho trabalhado muito para isso. Eu já fui na Cracolândia pessoalmente, inclusive
sem me apresentar como ministro da Saúde, né? Já fui no começo do ano, depois fui uma outra vez. E, em primeiro lugar, nós vivemos uma epidemia do crack, não tem outro nome, é um crescimento no número de casos, distribuindo para um território cada vez mais amplo, aparecendo com características muito diferentes, não é mais só a Cracolândia, chega nos pequenos municípios do país, com formas diferentes. Tem situações, por exemplo, que nós detectamos, o Ministério da Saúde descobriu isso, de pessoas ligadas à lavoura de cana, ao corte de cana, das pessoas e famílias inteiras usarem o crack para produzir mais, trabalhar mais no corte, com isso suportar mais a situação. Por isso que nós precisamos enfrentar, tem que ter serviços diferentes para situações que são muito diferentes, né? Hoje o Ministério da Saúde, inclusive, estamos apoiando os municípios com isso, passando recursos. Não entendemos que o CAPES seja a única porta de entrada a mais. Tem que ter várias portas de entrada. Por exemplo, na Cracolândia, nós temos que ter consultórios de rua. Começamos esse ano, já temos 90 espalhados nas grandes cidades do país. E o consultório que vai fazer a abordagem dessa pessoa, acompanhar, oferecer cuidado, oferecer alternativa de tratamento. Para algumas pessoas, você precisa ter uma internação mais prolongada, porque ela tem que sair daquele espaço social e reconstruir um outro espaço social. Um pouco do que estava sendo dito aqui, de reconstruir uma mitologia própria do qual pode ser o seu projeto de vida. Tem que Agora, fazer o senhor isso com reconhece que a cultura. epidemia ela avança muito mais rápido do que as formas de combate dessa epidemia, dessa doença. O que está sendo feito, assim, porque enquanto a gente conversa aqui, imagina quantas pessoas não estão morrendo por conta do crack ou se drogando mais e mais. Não só o crack, né? Porque o álcool também é outra epidemia. Mas o álcool é legal. O que está sendo feito, de fato? No nosso caso da saúde, nós estamos reorganizando todo o Sistema Único de Saúde, com essa ideia de termos serviços diferentes para situações diferentes. Como eu comentei, já temos hoje 80 consultórios de rua. Estamos criando essa coisa chamada as unidades de acolhimento, que é a possibilidade de internação mais prolongada, parcerias com entidades que já fazem bem feito, desde que respeitem a dignidade humana, né, os direitos humanos. São várias entidades, como comunidades terapêuticas, que fazem bem feito. Nós precisamos de enfermarias, temos enfermarias especializadas para álcool e drogas, então o Ministério da Saúde reajustou para dar um incentivo para que hospitais possam ter dentro do seu hospital uma enfermaria específica e especializada para álcool e drogas. Nós dobramos o que é repassado como incentivo específico para essa situação. Agora, eu gostaria de saber, do ponto de vista de saúde, qual a diferença entre o álcool e a maconha, por exemplo? Não, para nós da saúde, qualquer droga é droga, né? Inclusive, esse conceito de que existem drogas leves ou drogas pesadas, drogas lícitas ou ilícitas, para nós da saúde, qualquer usuário tem que ser oferecido o tratamento. Lógico que as abordagens do tratamento são muito diferentes de acordo com essa droga, né? Mas nós temos que, sobretudo, ver esse usuário como uma pessoa que precisa de tratamento, não criminalizá-lo, não tratá-lo como um bandido, porque isso o afasta dos serviços de saúde. Inclusive, a nossa lei hoje já descriminaliza o usuário, né? Ela não criminaliza o usuário em si. Encara esse usuário como uma pessoa, do ponto de vista da saúde, que tem que ser acolhida, porta aberta, para reconstruir o seu desejo, o seu projeto de vida. E com relação à epidemia do álcool? O álcool é o que a gente chama de uma situação endêmica, né? O Brasil hoje, numa pesquisa que o Ministério da Saúde fez, 18% da população brasileira fez abuso de álcool. O grande risco fatal hoje do álcool é a associação do álcool com a direção. Nós tivemos 40 mil óbitos por acidentes de carro e de moto no ano passado. E a associação álcool e velocidade alta foi o principal fator. Por isso que eu defendo a lei da tolerância zero em relação à direção. E são Se a pessoa jovens, beber, né? não pode dirigir. E predominam os jovens nisso. Pondé quer fazer uma pergunta. Pondé. Não, a pergunta era sobre o que o ministro estava falando antes. O que o senhor acha de talvez se pensar em termos assim mais de fundo, uma questão de fundo, numa mudança na abordagem com relação às drogas, no sentido de descriminalizar, legalizar algumas, como alguns países do mundo têm experimentado de formas pontuais, como Portugal, Holanda. O que o senhor acha disso? Não? Porque assim, a impressão que a gente tem, quando se olha um pouco essa questão de droga, a humanidade sempre usou drogas, sempre vai usar. Eu acho que os países tiveram abordagens diferentes. Hoje a lei brasileira já permite que você não criminalize o usuário. Sim. Né? A nossa lei já estabelece que você tem a porta aberta, permanente para esse usuário.
Eu acho que o grande avanço que o Brasil tem que dar, primeiro, do ponto de vista da saúde, é reorganizar o serviço de saúde para enfrentar esse problema. O foco no usuário, o senhor está tendo dificuldade para isso, ministro? Não, a questão é que no caso da saúde sempre depende muito dos estados e dos municípios. Então, construir parcerias com os estados e municípios. Nós temos um problema que é formar mais profissionais qualificados para isso, né? O processo de formação dos médicos no nosso país, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nunca colocou o tema da droga como um tema central. E hoje é uma epidemia no país. Então, médicos se formam sem saber como tratar um caso grave emergencial na urgência e emergência de desintoxicação e controle de uma síndrome de abstinência. Então, esse é um grande desafio, formar mais profissionais, tanto especialistas como médicos generalistas que tenham capacidade de cuidar desses casos. Meu pai quer só para eu quero retomar que eu achei da maior importância uma informação que o senhor deu há poucos minutos atrás, que é o fato de que nós devemos abandonar a ideia, então, de que o crack ele aprisiona aquelas pessoas que já perderam tudo, perderam a família, como a gente achava, perderam os afetos, né? E perderam os laços, e com isso o crack ele avança sobre essas pessoas. Não, o senhor nos disse aqui que o Ministério da Cultura da Saúde detectou que o crack está avançando como aditivo para a produtividade no trabalho entre os canavieiros, por exemplo. A gente sabe que essa categoria é uma categoria que sofre muito, é muito comum o óbito no trabalho, é um nível de estresse, de exploração brutal. Então, o que eu pergunto ao senhor é o seguinte: o Ministério da Saúde está procurando fazer algum tipo de relação com outras áreas do governo para que o problema do crack na cana não seja tratado como um problema só de saúde. Ali é um problema que envolve o Ministério do Trabalho, que envolve o Ministério da Justiça. Quer dizer, a situação do trabalhador na cana no Brasil é realmente uma calamidade. E uma notícia como essa é da maior preocupação. Por quê? Porque se as famílias, porque trabalha muito o canavieiro com os filhos, é um negócio muito... uma maneira perversa de usar a família, digamos assim. Se a família está sentindo necessidade de fazer uso do crack para aumentar a produtividade, é porque eles não estão ganhando o suficiente. Então, há que haver mais do que o Ministério da Saúde aí. Então, eu gostaria que o senhor desse uma notícia a respeito de qual é... está acontecendo o trabalho conjunto. Isso, a relação, a concatenação para resolver questões dessa ordem, por exemplo. Não só nesse caso específico, viu, Novaes? Toda abordagem do enfrentamento do crack necessariamente tem que ser multissetorial. Por isso, quem coordena, inclusive, é o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Antidrogas. E a presidenta Dilma determinou o Ministério da Justiça a reunir as ações da saúde, educação, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento Agrário, nesse caso da chegada para o interior. Mesmo na Cracolândia, o que é decisivo? É a questão do combate ao tráfico. As pessoas vão para a Cracolândia, as pessoas que estão lá, eu fui na Cracolândia e perguntava para as pessoas que estão lá, cerca de 1.000 pessoas vivem naquele espaço, 2.500 circulam por ali. São pessoas que são de outros bairros que vão para lá porque sabem que lá se vende. Lá virou território de venda. Então, a ação fundamental ali de segurança, de combate ao tráfico. A saúde tem um papel de acolher. É uma questão da Prefeitura de São Paulo, no caso da Cracolândia. E no caso da Polícia Militar também. Né? E uma ação, o que o Ministério da Justiça tem feito, inclusive o ministro José Eduardo Cardoso vai montar isso com o Estado e município, é como a Polícia Federal pode ajudar nisso, porque ela pode contribuir tentando evitar a chegada da droga até o ponto de venda também. Olha, a gente já mostrou como são graves as consequências do uso do crack e como é difícil tratar os dependentes. Ainda a importância de educar e prevenir. Só o chaveiro. Renan não carrega nem dinheiro, nem carteira. Não tem celular. São coisas que você pode trocar por droga, não deixa de ser uma situação de risco. E eu me cerco por todos os lados para não ter mais uma recaída. Foram 16 anos de consumo desenfreado. Por conta própria, passou um ano trancado em casa na tentativa de se libertar do vício. Nem fundo do poço, eu falo fundo da fossa. Porque fundo do poço a água é limpa. Eu falo fundo da fossa, que o negócio é feio mesmo. Quando perdeu o direito de ver o filho, ganhou consciência do problema. Você imagina você chegar em casa e ter a notícia que sua esposa está indo embora e que você não vai mais ver seu filho. Isso daí não tem palavra que explica um sentimento desse, né? Mas foi o que eu precisei para acordar, para realmente pedir ajuda e salvou minha vida.
As drogas afastaram Renan dos corredores da escola. Por causa do vício, ele foi um mau aluno no 2º grau, entrou em 2 faculdades e não conseguiu terminar nenhuma. Hoje, ele não é professor, mas lota salas de aula com estudantes que querem ouvir sua história. De classe em classe, desde o início do ano, já contou sua dor para mais de 20 mil crianças e jovens em São Paulo. O projeto chegou a Itanhaém, no litoral paulista. Quer falar para mais 6 mil alunos das escolas públicas até o fim do mês. Aqui, Renan confirma, drogas estão ao alcance de todos. Quem de vocês tem amigo, conhecido, que frequenta a casa, que está com vocês no dia a dia e que já fuma maconha? Levanta a mão, por favor. Já vi gente usando perto da escola, aqui no caso. Muita gente, até na minha família, sim, tem bastante também. Mas estraga muito jovem, assim. Para Renan, o único caminho é a educação. Se é muito fácil entrar, é muito difícil sair, a gente tem que se mobilizar para evitar que as pessoas entrem. Olha, a gente tem pouco tempo agora, nessa segunda parada aqui, e eu ouvi o senhor dizendo aqui que o problema maior hoje é o álcool e a maconha. O álcool, não inclusive, é o álcool. É o álcool. A gente tem vários depoimentos de pessoas que são viciadas em crack e que elas começaram aos 7, 8 anos, começando pelo álcool primeiro. Então faz muito sentido. Com relação ao álcool, deveria o quê? Acabar a propaganda não deveria patrocinar, por exemplo, a seleção brasileira, uma bebida alcoólica, na sua opinião? Eu saúdo muito a decisão aqui de São Paulo, da lei que foi aprovada, que proíbe a venda de álcool para menores de 18 anos nos estabelecimentos. Acho que essa é uma ação bastante positiva, né? O álcool, eu diria que é o grande vilão hoje. O álcool é o grande vilão das drogas. Como eu falei, 18% da população brasileira fez algum abuso excessivo de álcool no último mês, na pesquisa que nós fizemos. A Associação Álcool e Direção é que tem levado vários jovens à morte. Agora, a lei deveria mudar com relação a isso que eu falei anteriormente, que é a associação do sucesso, do bem-estar ao álcool, ou do sucesso profissional. Mas, não, acho que a gente tem que tomar sempre cuidado com o exemplo, por exemplo, quando existiu nos Estados Unidos a Prohibition, o período que se demonizou completamente a proibição de bebida alcoólica, e foi um período onde mais se bebeu nos Estados Unidos. Entendi. Então, assim, eu às vezes eu acho que essa questão de droga como um todo, a minha impressão é que a gente precisa, as pessoas sempre vão tomar drogas de alguma forma, não adianta proibir totalmente, assim, ou proibir. Então, eu me pergunto, se a gente demoniza o álcool também, começa a proibir que não pode patrocinar a seleção brasileira, álcool não pode aparecer associado com bem-estar. E se a gente chega a uma situação de proibição de álcool, isso não funcionou nos Estados Unidos. Pelo menos aquela experiência. Não, mas o que eu estou falando é da proibição de venda para menores de 18 anos. Que eles usam até hoje, inclusive, e contribuem para reduzir. De uma certa demonização do álcool. Nos Estados Unidos não funcionou. Bom, e o fundamental é mostrar que é possível reduzir os danos também, né, as pessoas poderem construir um projeto de vida, se tratar e, com isso, ter uma boa qualidade de vida. Ministro, para encerrar, o senhor tem um minuto para dizer se é a favor ou contra a internação compulsória. Eu sou contra o recolhimento compulsório, que às vezes é pegar as pessoas por policial militar, por um profissional que não é de saúde, mas sou a favor daquilo que a OMS estabelece, que é a internação involuntária. Uma pessoa que está com risco de vida pode ser oferecido e trazido para ser uma internação até a estabilidade clínica e, com isso, depois construir o seu projeto de tratamento. Mas tem que ser feito por um profissional de saúde e trazer as pessoas para o local adequado. Eu sou contra uma política, às vezes, se faz do recolhimento compulsório. Se pega as pessoas com um profissional, às vezes, agente militar ou agente da guarda municipal, não é nem profissional de saúde, sem qualquer avaliação individual dessa pessoa. Olha, amanhã, na última reportagem da série sobre o crack, você vai conhecer uma iniciativa pioneira para tratar os dependentes químicos. É o consultório de rua. Ministro, muito obrigada pela sua presença. O senhor é sempre bem-vindo aqui no Jornal da Cultura. Se não quiser vir na sexta porque não gostou dos entrevistadores, a gente muda, não tem problema. Está falando mal da gente. Obrigado, boa noite. E adorei essa dupla de entrevistadores. Não só aqui quando eu estava na bancada, mas antes também vi o debate entre os dois. Obrigada, ministro, pela presença. A seguir, abertura de vagas de emprego cai 40% em outubro. E mais, imagens mostram o avanço da mancha de óleo na bacia de Campos.